Intercept Brasil solta uma grande bomba sobre o envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Acabaram de soltar e nós vamos trazer aqui, mas eles cometeram um grande erro que pode ajudar Flávio Bolsonaro a aposentar de vez o Lula aqui no Brasil. Nós vamos trazer essa matéria agora, porque acabou de soltar um novo documento sobre aquela conversa, aquela ligação entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro para poder patrocinar o filme do Bolsonaro. Eles ajudaram agora o Flávio Bolsonaro a se tornar presidente do Brasil. Vocês vão ver aqui agora. Está saindo em todos os jornais esse documento e nós vamos trazer aqui agora. O pessoal da Rádio Auriverde fez questão de mostrar aqui. E olha só, pessoal, a Intercept Brasil, que já soltou tantos vazamentos sobre ministros, sobre ligações de ministros com o Vorcaro, agora soltou uma que vai ajudar o Flávio Bolsonaro e você vai saber. Dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa. Pessoal, a esquerda está apavorada e cometendo erros como este que você vai ver agora. Preste atenção. Mais uma do Intercept. Caminho do dinheiro, exclusivo. Planilha e comprovante bancário mostram como Vorcaro enviou dinheiro aos Estados Unidos para financiar Dark Horse. Desde a publicação da primeira reportagem da série Vaza Flávio, criaram uma série agora, um dos esforços de aliados do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, não o apresentam como pré-candidato à presidência, né? Tem sido convencer o público de que as revelações não se sustentam. Uma das vozes na tentativa de deslegitimar o nosso trabalho do Intercept, tem sido a do comentarista Paulo Figueiredo. Abre aspas, começaram com o Intercept dizendo que eram 134 milhões do Vorcaro para o filme. Caiu para 61 milhões do Metrópolis, depois 2 milhões do Globo. Já já vocês vão descobrir que não tem dinheiro do Vorcaro no filme. Fecha aspas, escreveu o aliado da família Bolsonaro no X, no dia 13 de maio. A tese de discrepância nos valores ganhou força a partir de postagens falsas compartilhadas por parlamentares e páginas bolsonaristas, alegando que o Intercept teria recuado das informações, pedido desculpas ou admitido não possuir provas de que Daniel Vorcaro financiou o filme Dark Horse, a cinebiografia de Jair Bolsonaro. Isso já foi amplamente refutado. A alegação é mentirosa por vários motivos, mas o mais importante deles é que a primeira reportagem da nossa série sempre distinguiu dois números importantes para entender a negociata. Os 24 milhões de dólares, ou 134 milhões de reais em valores convertidos pela cotação da época, está escrito assim, negociados por Flávio Bolsonaro com Vorcaro para financiar o filme, e os 10 milhões e 600 mil dólares, equivalentes naquele período a 61 milhões de reais efetivamente pagos. Uma semana depois, em 20 de maio, Paulo Figueiredo questionou se o trabalho do Intercept revelaria de fato transações financeiras e acrescentou: se não vierem, como Flávio jura e como eu acredito até o momento, a credibilidade voltará aos poucos. E, pois bem, a edição desta semana da newsletter Cartas Marcadas traz documentos inéditos que comprovam de maneira irrefutável que houve repasses financeiros. Planilha detalhada, fluxo de pagamentos, eles falam, além de mensagens, o Intercept teve acesso a planilhas, contratos, comprovantes bancários e registros financeiros que permitem reconstruir parte do caminho percorrido pelo dinheiro para bancar Dark Horse. O primeiro documento é uma planilha intitulada Funding Schedule, apresentada nas conversas como cronograma de financiamento do programa. O arquivo registra uma operação de quase 24 milhões de dólares, equivalente a 134 milhões na cotação à época, e detalha tanto os aportes previstos quanto os valores efetivamente recebidos pelo fundo ligado à produção. O cronograma previa 14 desembolsos entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026.
As duas primeiras parcelas foram de 2 milhões de dólares cada, inicialmente previstas para 20 e 25 de janeiro de 2025, mas efetivamente pagas em 13 de fevereiro e 24 de março. O Vorcaro deu canseira, por isso o Flávio então mandou a mensagem, segundo a planilha. O Intercept tá torcendo pelo Flávio agora? Então, quando chega, Pitoli, comprovante bancário detalha operação. Aí tá aqui. Outro documento que chama atenção é o comprovante da primeira transferência internacional da operação, emitido pelo sistema SWIFT, utilizado por instituições financeiras para operações entre diferentes países. E agora vem, o registro de 13 de fevereiro confirma a remessa de 2 milhões de dólares ao Raven Gate Development Fund, LP, controlado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro. Então, o que o Intercept, gente, está mostrando com toda essa notícia? Vocês viram toda a pompa, né, que eles escrevem, eles mentiram. O Flávio, desde o início, falou que havia um fundo exclusivo, um fundo americano exclusivo para o filme. Falou ou não falou? Nós falamos aqui na primeira página, no primeiro dia. No dia 1, inclusive a gente mostrou, se eu não me engano, Pitoli, um trechinho do Flávio, eu acho que foi na entrevista da Globo News, onde ele fala do fundo. Isso é no primeiro dia que saíram os áudios. Ele falou, o dinheiro foi para o fundo americano. E o que o Paulo Figueiredo estava dizendo? Estava dizendo o seguinte, olha, não saiu o dinheiro do Vorcaro, da pessoa física do Vorcaro, da conta dele, e nem do Banco Master, porque realmente foi uma outra empresa que fez esse aporte. O que o Intercept está mostrando com essa matéria, gente, ele está confirmando tudo que foi dito até agora. Esse dinheiro não passou nem pela mão do Flávio, nem pela mão do Eduardo. O dinheiro foi direto para o fundo americano, que era o fundo responsável por financiar o filme. Então, eu tenho que agradecer aqui publicamente, nunca pensei que ia chegar esse dia, Pitoli, agradecer publicamente o Intercept, porque ele não só falou, como ele provou que o dinheiro realmente foi direto para o fundo exclusivo americano. O Max é um amigo meu que ele fala assim, olha, eu acho que você tem razão, mas eu concordo com você. É o Intercept agora. É isso aí. Ô Flávio, você tem razão, mas eu concordo com você. Porque E aí eles tentam fazer uma ilação dizendo fundo ligado ao Flávio, ao Eduardo. O fundo não tem nenhuma ligação com o Eduardo. Mas o Max, então pera um pouquinho. Eu estou tentando aqui ajudar o pessoal do Intercept, porque eu acho que eles se perderam aqui. Eu estou achando que eles não conseguiram desprogramar a matéria para hoje, ela devia estar programada para hoje. Aí alguém esqueceu de desprogramar, porque com a notícia que trouxemos ontem, destrinchamos aqui da fala do Vorcaro, que decide falar sobre o assunto em função da repercussão. E olha, por mais que a gente tenha muito para falar sobre o Vorcaro, e não vou a partir daqui canonizá-lo em hipótese alguma, há de convir uma decisão que merece ser louvada do Vorcaro, hein? Que ele falou, pera um pouquinho, estão falando do Flávio, eu vou contar a real. É importante isso, é bom olhar para esse ponto. Repito, hein, não estou canonizando, não estou pedindo beatificação, não é nada disso. A gente sabe quem é o Vorcaro e imagine tudo que ele tem para contar para nós. Mas o que o Vorcaro fez, né, dizendo o seguinte, olha, não teve nenhuma relação que não fosse republicana, não teve nenhum pedido de favor, não teve absolutamente nada. Teve um pedido de dinheiro para um fundo, e esse fundo, Max, não é fundo de doação, é um fundo de investimento. Porque havia uma expectativa, né, da produção ganhar as telas, como vai ganhar em setembro, e trazer retorno para quem investiu. Por isso chama fundo de investimento, caramba. Né? Então, e deixa eu explicar uma coisa, Pitoli. Eu sei que eu já expliquei antes, mas pode ter gente nova, tem gente que não lembra. Gente, toda produção de Hollywood, todas elas, tá? Isso aí eu posso falar com segurança, estudei a fundo esse tema. Toda produção de Hollywood, ela tem um fundo exclusivo para o filme, tá? Então, quando você tem grandes produtoras, todas essas grandes produtoras, elas têm esse fundo exclusivo
para cada filme. Elas criam esse fundo junto a um banco americano. Por que elas fazem isso? É exatamente para evitar esse tipo de acusação, esse tipo de discussão que está tendo no Brasil. Por quê? Porque a produtora não toca no dinheiro. Então você tem os investidores, você convence os investidores, né? E você fala, olha, a previsão de gastos é X para a gente ter o filme, e você quer investir, quanto você quer investir? Aí ele fala, não, eu quero investir tanto. Então você vai, entra nesse fundo, você investe o valor, e esse valor já fica amarrado com você. No momento em que a receita do filme chegar, ela também não chega para a produtora, nem para terceiros, ela vai direto para o fundo. E do fundo, ela é distribuída para todo mundo que investiu, inclusive para a produtora que prestou serviço produzindo o filme. Então, isso também tem um custo, isso também faz parte ali, ela entra no bolo da receita do filme. Então, isso é importante as pessoas entenderem, porque muita gente pergunta, mas por que um fundo? Por que o dinheiro não foi para a produtora? Porque exatamente você se blinda de qualquer acusação de corrupção, porque esse fundo, gente, ele está ligado a um banco americano. Tem um banco americano que controla o fundo. Quem faz a gestão do fundo, né, ele só tem que justificar para o banco aqueles gastos. Mas o banco, ele faz todo o compliance. Se você disser que gastou e depois o gasto não corresponder ao que você disse, o banco pode acionar a polícia americana contra você. Então, é completamente descabido toda essa história, toda essa narrativa que está sendo criada em relação a financiamento do filme do Bolsonaro. E por que eles estão insistindo nisso, Pitolio? Porque eles não têm outra narrativa. Para mim está muito claro para mim que o Intercept está com falta de informação, com falta de narrativas para poder publicar. Então eles estão insistindo numa narrativa que está falida, e essa última publicação deles matou a própria narrativa que eles estavam querendo criar, porque eles acabaram de confirmar, que era uma confirmação que nós não tínhamos ainda, eles acabaram de provar com documentos de que realmente o dinheiro que saiu do Brasil, ele foi direto para o fundo exclusivo criado para financiar o filme. Edu, eu vou ouvir o Edu, Max. Vamos nós dois para uma tarefa enquanto o Edu faz o comentário. Quero ver como repercutiu, né, diante da primeira, com a voz do Flávio na mensagem, e essa faísca atrasada aqui, essa pipoca queimada aqui, né, não faz sentido algum, né, o que eles estão fazendo a não ser dar razão para Flávio. Realmente, Flávio, ele pediu dinheiro naquele momento. Realmente, o Vorcaro atrasou. Quando ele diz da parcela, Edu, as parcelas 20 e 25 de janeiro de 25 foram pagas em fevereiro e março. Alguém que assume um compromisso. Imagine o seguinte, a gente está falando de duas parcelas de 2 milhões de dólares. Não estamos falando de um troco. Ô Max, tem 2 milhões para emprestar? Não é assim. Estamos falando de duas parcelas de 2 milhões de dólares. Acertado com o cara. Ô, Vocaro, tudo bem então? Banco Márcio, beleza? Ok. Duas parcelas de 2 milhões, dia 21, né? 20, a primeira, dia 25 a segunda. Só me engano, essas as datas em janeiro do ano passado. Ok. Pode contar. Ô, maravilha. Aí a primeira, meados de fevereiro. A segunda, fim de março. Aí o Flávio, que deve ter empenhado a sua palavra para a equipe de produção, porque é um senador da República, não era pré-candidato à presidência da República no momento, estava simplesmente, né, a fim de cumprir com o objetivo de entregar essa homenagem ao pai, que ainda estava solto em liberdade, sem tornozeleira, enfim, vale esse recorte na linha do tempo é de fundamental importância, porque não é o Flávio pré-candidato à presidência que ligou para o Vocaro. Foi o Flávio, né, filho do presidente Bolsonaro, que seria homenageado no filme, que vai ser homenageado no filme. É importante esse recorte. Agora, o Vocaro não é um bom pagador do ponto de vista de data. E Flávio exerce, naquela mensagem então vazada, há 3 semanas, mais ou menos, eu não me lembro agora, aquela mensagem vazada ali atrás, pelo próprio Intercept, Flávio exerce o direito de quem
fechou um acordo, um contrato e está cobrando. Então, veja, o Intercept aqui, realmente, Max, a gente tem que agradecer a turma. Eu não sei o que aconteceu lá, deve ter sido muito orégano ontem à noite, né, aquele esterco estragado, eu não sei o que eles usaram, né, mas alguma coisa fez mal para a turma. Né? O que eles colocaram no cachimbo da paz ali não estava legal. Porque decidir publicar uma matéria dessa é mais ou menos assim, todo mundo eu posso imaginar que teve um consenso, porque isso aqui alguém tratou como bomba, como exclusivo, agora lá vem e tal. Meu Deus, mas, Max, acho que era bom a gente dar uma olhada como repercutiu, porque aquela última lá pegou, é fogo no palheiro, né? Fogo em palha seca. A Globo News ouviu o Flávio no mesmo dia, aquela coisa toda. A de hoje talvez não tenha encontrado nenhuma reverberação, porque, Edu, vem depois do Vocaro dizer, foi tudo certo. Não, exatamente, Pitoli. Até inicialmente no meu comentário você poderia ler a matéria com aquele meme, né, do diretor lá, como parece o crédito do final do filme, porque o Intercept confirma que foi para os Estados Unidos por um fundo de investimento. O que foi diferente do que o Flávio falou? Né? Inclusive, eles corroboram exatamente o teor da conversa do Flávio. Né? O Flávio cobrando, e aí tem a planilha, né, no trecho da matéria aí, planilha detalha fluxo de pagamentos. Aí tem lá bem discriminado, né, o que era pretendido, subscription, e o receive, que é o que foi recebido, ou seja, a primeira parcela, uma de 20 de janeiro e outra de 25, a primeira parcela de 2 milhões foi só dia 13 de fevereiro, ou seja, ele estava pendente. E você vê que é exatamente no período que o Flávio detalhou também que estava em contrato. Né? Ou seja, era o período exatamente de fevereiro a maio, era a vigência do contrato e teve a opção de parcelamento. E aí tem aquelas conversas no WhatsApp ali do Daniel Vocaro com o Thiago Miranda. Aí você consegue ver lá o funding schedule do Heaven Gate, né, apontando, assim você ficar ciente exatamente do que tinha pretendido e o que foi pago. E aí depois ele, não, a gente faz essas duas. E aí a melhor parte para mim é sobre o filme, o Daniel Vocaro enviando para o Fabiano Zettel. Sobre o filme sobre o filme só foi pago a 1ª de janeiro. Precisa me ajudar a controlar isso aí. Tem que pagar a 2ª e a 3ª. Aí o Fabiano Zettel confirma. Vou para cima do Mineiro, passei o fluxo para ele. Achei que ele estava fazendo. Ou seja, o teor da conversa confirma documentalmente que, primeiro, estava pendente do contrato. Segundo, aquele áudio do Flávio Bolsonaro estava cobrando estas pendências. Documentalmente, confirmou exatamente o que nós comentamos aqui no dia, confirmou que o dinheiro ele tinha pretensão legal, não tinha nada de contraprestação, não tinha nada de contrapartida de atuação, e, por sua vez, também confirmou que estava tendo pendência que foi cobrado pelo, né, então, a ligação do Flávio Bolsonaro. Não tem nada nisso, não tem nada. Na verdade, eles agregaram, né, agregaram documentalmente com a verdade. Isso que é a verdade. Eles agregaram documentalmente. A gente não tinha esse teor das conversas de WhatsApp, junto com a planilha do que foi pago, estava pendente. Eles corroboraram a versão do Flávio Bolsonaro. Então, por isso, parece aquele meme, né? Publicou matéria do Intercept. Aí, confirmado que tinha pendência e foi para um fundo de investimento nos Estados Unidos. Pronto, acabou a matéria. Não precisava nem ler até o final. Foi exatamente isso que ocorreu, doutor. Olha, me perdoe, mano. O Intercept tropeçou no próprio pé, né? Famoso pedra de tropeço. Congresso em Foco e Revista Fórum, coincidentemente os dois há 2 horas publicaram ou reverberaram essa porcaria. Intercept, vocês entenderam o tamanho da lambança? Desculpa, agradecemos a preferência em mostrar que Flávio, né, falou a verdade. É inacreditável, porque, eu repito, rastro de pólvora foi a primeira com áudio, rastro de pólvora, que saiu queimando Zema, outros, né, que saíram na ansiedade, né, naquela história, não preciso falar, tá vendo, eu sabia que Flávio, tá aí, ó, Flávio falou a verdade. E agora, como é que vai?
Como é que vai ser? Vera Magalhães, desculpa lembrar de ti novamente, né? Otávio Guedes, como é que vocês vão fazer agora? Né? Que o Flávio fugiu para os Estados Unidos para encontrar o Trump. Já viu alguém fugir daqui para encontrar o presidente americano? Eu nunca vi. Né? Mas o Otávio Guedes tratou dessa forma na Globo News. A Vera Magalhães disse que era uma relação de irmão. E está provado que tinha um atraso no pagamento e que Flávio simplesmente cobrou do atraso. Sabe, e olhando aqui agora, o que reverberou na primeira matéria e o que aconteceu agora, Max, isso mostra exatamente que acabou. Intercept, não sei se já pagaram essa segunda matéria para vocês, mas muito obrigado. PT, saudações, Max. Ele provou que o que o Flávio Bolsonaro falou no primeiro dia de toda aquela história da questão do áudio. Ele provou. É isso que me deixou impressionado, porque eles fazem, né, um anúncio, a próprio começo da matéria que você chegou a ler, Pitoli, parece que é uma coisa assim bombástica. Agora a gente tem a prova do crime. Não, ao contrário, você provou que não tem crime. Você provou que o Flávio Bolsonaro nunca encostou um dedo sequer nesse dinheiro. Você provou que o Eduardo não encostou um dedo sequer nesse dinheiro. E aí, a única coisa que eles tentam fazer o tempo inteiro é botar assim, fundo ligado ao Eduardo. E por que eles dizem isso? Porque o gestor nomeado, né, que foi nomeado para esse fundo, é um advogado que também é advogado do Eduardo. Isso não quer dizer nada. Você vai botar quem para gerir um fundo? Alguém que você confia ou alguém que você não confia? É óbvio que você vai botar alguém que você confia, você não vai botar um desconhecido para gerir o fundo do filme. Né? Então é óbvio que deveria ser alguém que era de conhecimento deles. O fato dele ser advogado do Eduardo Bolsonaro não quer dizer absolutamente nada. Nada. E é exatamente só esse ponto. Esse é o único ponto que essa matéria tenta criar no imaginário das pessoas, de que esse advogado facilitou de alguma maneira que esse dinheiro que chegou no fundo tenha chegado ao Eduardo. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura sem tamanho. Por quê? Se o Vorcaro mandasse o dinheiro direto para o Eduardo Bolsonaro, não seria crime nos Estados Unidos. Se o Eduardo Bolsonaro utilizar dinheiro de um fundo exclusivo para um filme para gastos pessoais que nada tem a ver com o filme, isso é crime nos Estados Unidos. Então, pela lógica, né, se você quisesse fazer algo nesse sentido, você não usaria um fundo exclusivo de um filme ligado a um banco americano, porque aí sim, seria a coisa mais fácil do mundo, seria para a justiça americana descobrir que tem algo de errado e você teria cometido um crime nos Estados Unidos. Então, assim, é uma narrativa sem pé nem cabeça. O único ponto que ainda não estava provado era se o dinheiro dessa empresa entre, né, que agora a gente sabe que ela tem alguma relação com o Vorcaro, porque, pelo que eu entendi, o Vorcaro não é sócio dessa empresa. E por isso é que ele fica pedindo, olha, convence o pessoal lá a honrar esse contrato, né? Por isso que o Paulo falou que não tinha dinheiro do Vorcaro, porque era nesse sentido, ou seja, era uma empresa que o Vorcaro provavelmente conhece os sócios e pediu a eles lá, olha, ajuda aí esse filme é importante, né? Vão ajudar a financiar o filme do Bolsonaro. E você vê que não há muita vontade em honrar ali o contrato, tanto que o contrato que seria de 120 milhões acabou só pagando efetivamente ali apenas a metade desse valor. Então, o que o Intercept conseguiu provar hoje é que, de fato, o dinheiro saiu daqui e foi para o fundo exclusivo de financiamento do filme do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não tocou nesse dinheiro, nem Eduardo Bolsonaro tocou nesse dinheiro. A gente agradece aí para o Intercept, porque tinha muita gente de esquerda na dúvida, né, Pitoli? Se isso tinha acontecido, agora está claro. Vamos fazer intervalo no rádio? A gente segue aqui no YouTube da Auriverde Brasil.
Max, Edu, tava rindo, viu, Edu, para passar para ti, tava rindo, porque olha o final, eu faço questão de ler o final da matéria, até mesmo porque essa equipe antibombas das notícias da esquerda, Max, Eduardo e Pitória, aqui nós estamos melhorando, hein, Edson? A gente está melhorando no tempo. Edson é especialista, né, em filmes hollywoodianos, tal. Edson, filme de como é que chama lá, de ação, tal, policial, Edson é especialista. Pelo que eu vejo, o Eduardo Salles também. Edu, a gente já está melhorando o tempo, porque no primeiro programa, 2 horas, desarmamos a bomba. Agora a gente já está melhorando o tempo. Só peço à equipe que não estabeleça um exagero de confiança, um excesso de confiança aqui, para a gente seguir sempre alerta, porque o assunto é bomba, né? Agora, olha como termina a matéria. Eu faço questão de ler. A equipe do Intercept segue investigando e cruzando informações com documentos públicos, registros empresariais e novas fontes. Esse trabalho já permitiu localizar documentos inéditos que não faziam parte das primeiras reportagens e que lançam nova luz sobre as relações financeiras, é luz mesmo, empresariais e políticas reveladas pelo caso. Como sempre, a apuração também depende da colaboração de leitores, fontes e denunciantes. Se você possui documentos, mensagens, contratos, gravações, planilhas ou qualquer informação relevante relacionada a esta investigação ou a qualquer outra que tenha interesse público, entre em contato com o Intercept por meio dos canais disponíveis em nosso site. Todas as orientações para envio seguro de informações estão disponíveis aqui. Que credibilidade. É uma redação por Enem. No Enem hoje do Lula, isso aqui passa numa beleza, né? Tá bem pontuado, tem uma vírgula no lugar certo, tal. Tô parecendo linha direta, tô parecendo aqui. Pois é. Mas veja, Edu, essa é a esquerda. A gente sabe, ou vem chegando informações de quem financia, né, esses portais, essa turma aqui, que gosta de promover situações como essa do Intercept, mas é assim que termina a matéria, Edu. Então, olha, eu não tenho nem muito o que dizer, né, porque fica parecendo que, por favor, nos tragam uma luz e mandem algo que vocês tenham, que a gente não tem, né, e eu até tiro aqui, eu não tenho essa presunção, né, eu tiro aqui um pouco o nosso mérito no dia de hoje, porque o Intercept facilitou o trabalho, né? Essa é a verdade. O Intercept facilitou o nosso trabalho e facilitou também, né? Agregou com a declaração do senador Flávio Bolsonaro. Hoje eu não vejo, eu não vejo nenhum mérito por nossa parte, perdão de dar risada dessa forma, porque realmente, francamente, não tenho o que falar sobre isso. Olha como fica parecendo que eles estão implorando para alguém mandar algum documento para eles, que eles não têm mais nada. E parece que o cliente, que, né, vamos dizer, quem faz o aporte para eles, para financiá-los, está cobrando. Olha, vocês garantiram o trabalho de vocês, né? Vocês entregaram isso, parece isso, eu não vejo outra forma, né? Agora, eu aproveito aqui e faço um gancho eventual, Pitório, de que, né, um pouco relacionado ao caso, de que talvez por uma insatisfação da PF, talvez eles queiram conduzir a delação do Daniel Vorcaro semelhante como foi conduzida a do coronel Mauro Cid. Tá aí, realmente existe um desespero, né, entre a mídia esquerdista, entre a velha mídia e agora a Intercept Brasil, que está ali corroborando, né, com o Flávio Bolsonaro. Eles nada mais, nada menos do que provaram que o único envolvimento entre Flávio Bolsonaro com o empresário banqueiro Daniel Vorcaro foi simplesmente para poder cobrar um pagamento que ele mesmo havia combinado para poder financiar o filme. E isso tudo como parte de um investimento que no futuro seria revertido e devolvido. Tudo às claras, tudo limpo, tudo mostrado como deve ser. Diferente daquilo que aconteceu com Alexandre de Moraes, com a Viviane Bassi, e agora, além daquele contrato de 129 milhões que o próprio Lula está cobrando o Moraes para se explicar, tem um novo contrato agora de 50 milhões, só que dessa vez não é com o escritório Bassi, não. É direto com
Alexandre de Moraes. Pois é, pessoal, não adianta. Quanto mais eles batem, mais a direita cresce. E aí saiu essa semana uma pesquisa que inclusive nós colocamos aqui no canal, mostrando que para presidente do Brasil, na corrida, na disputa para presidente do Brasil entre Flávio Bolsonaro e Lula, a GERP mostrou que o Flávio Bolsonaro, num segundo turno, ganha do Lula mais de 5 pontos de vantagem. Essa pesquisa foi divulgada após o tarifaço, o novo tarifaço que o Donald Trump aplicou sobre o Brasil. Tarifaço esse que foi aplicado porque o Flávio Bolsonaro viajou até os Estados Unidos para poder colocar pressão sobre o crime organizado aqui no Brasil. E aí, vocês se lembram, o Donald Trump classificou os Estados Unidos ali, né? Classificou essas facções terroristas, PCC, Comando Vermelho, como terroristas, da forma que realmente eles têm que ser denominados. E aí, é claro, depois veio o tarifaço e a mídia achou que a popularidade do Flávio Bolsonaro ia cair, só que não. O que aconteceu foi ao contrário, quem caiu foi o Lula. Porque se tem alguém que fez algo pela segurança pública com apenas uma viagem para os Estados Unidos e um aperto de mão em Donald Trump, foi o Flávio Bolsonaro. Flávio fez mais do que o Lula fez durante 20 anos à frente desse país. Agora você imagina, pessoal, você imagina depois de outubro, na verdade depois de janeiro, né, de 2027, quando nós tivermos o Lula aposentado de vez, ele e a sua trupe toda, a companheirada toda, e nós tivermos um Brasil passado a limpo, com um novo presidente, Jair Bolsonaro livre, e o Congresso Nacional agora com o Senado renovado, e o Flávio Bolsonaro podendo indicar no mínimo 3 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal, fora os outros 2 que devem se aposentar. E aí, pessoal, o Brasil tem tudo para tomar um novo rumo, um rumo de prosperidade, sem violência, uma nova história, pessoal. Aliás, sobre esses novos ministros aí que devem ser indicados por Flávio Bolsonaro, caso ele vença e venha tomar posse em janeiro, nós temos alguns nomes aí, eu queria até que você colocasse aqui nos comentários o que você acha desses nomes para o Supremo Tribunal. Deltan Dallagnol, jurista, advogado, promotor, que trabalhou na Lava Jato e ajudou ali o Sérgio Moro a prender o Lula. Deltan Dallagnol, o que você acha dele para o Supremo Tribunal? Outra possibilidade, o advogado Jeffrey Schickini, aquele mesmo que defendeu ali os generais no julgamento do 8 de janeiro e acabou ali que, por causa daquela novela toda e aquela delação fajuta ali do Mauro Cid, ele acabou ali, os generais estão presos. Então, Deltan Dallagnol, Jeffrey Schickini, Sebastião Coelho, desembargador Sebastião Coelho, que inclusive em uma das sessões, né, que teve do 8 de janeiro, peitou ali os ministros do Supremo, falando verdades, com todo respeito, mas falando a verdade. E temos várias outras pessoas que nós podemos colocar aqui nessa lista, que são juristas, que são pessoas do bem. Por exemplo, Thiago Pavinato, aquele jornalista, né, dali do Metrópolis, que faz um trabalho também muito bom. Temos vários outros advogados que poderiam ocupar ali uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, não para defender direita, não para ser um bolsonarista, nós não queremos nada disso. Se o cidadão conseguir entrar no Supremo e fazer apenas o que está escrito na Constituição, sem militância política, já está ótimo. Porque, vamos e venhamos, pessoal, nós não queremos nem que milite para o lado da esquerda, mas também não milite para o lado da direita. Sabe por quê? Porque a justiça, ela tem que ser cega, ela tem que fazer aquilo que está na Constituição, ela não pode tender para um lado e para o outro. Quem sabe nós podemos ter, assim como em outros países acontece, isso acontece, pessoal, em vários países aí acontece, a Suprema Corte, ela é totalmente separada da política. Isso pode acontecer e eu acredito. Você também acredita que isso pode acontecer? Então eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Nós estamos aqui na defesa do que é correto, do que é justo. E este ano nós vamos cobrir tudo sobre as eleições, sobre a corrida eleitoral, sobre esses processos que estão rolando ali envolvendo o Vorcaro, envolvendo ministros do Supremo. Se inscreve aqui agora, totalmente gratuito.
Sabe que tem algumas pessoas que assistem o nosso vídeo até o final e ainda não são inscritos? Pessoal, quando você se inscreve, você vai estar nos ajudando a continuar fazendo esse trabalho. E mais, a partir do momento que você se inscreve aqui, clica ali no sininho também das notificações, sabe o que acontece? O YouTube, essa plataforma que você está vendo, vai te indicar mais vídeos parecidos com esse. Vídeos que falam da direita, do conservadorismo, daquilo que é correto na política. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber os nossos vídeos e outros vídeos parecidos com esse, é só você se inscrever aqui, dar um like, compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Você vai estar fazendo um bem para o seu país e para você também. Vamos ficando por aqui e até a próxima.